Sair em busca do mais forte, derrotar o mal, se vingar, salvar alguém, se provar, divulgar um dojo, uma arte marcial, coisa assim. Essas são as principais e mais usadas histórias de personagens nos jogos de luta que marcaram a nossa vida. Mas nada disso você verá aqui. Hoje vamos conhecer juntos tudo que há de pior, mais mal feito, mas sem sentido e a nata da bizarrice nas histórias dos personagens dos jogos de luta. O auge da podreira. E pra isso eu trouxe o meu mentor, o Velberan, pra me ajudar a contar essas histórias e ainda trazer mais fãs de jogos de luta pra conhecerem o canal e se inscreverem aqui. Ô seu safado, esse roteiro eu te pedi para fazer pro Velberan Games em 2020 e você falou, eu acho que não dá assunto, não sei o que, e agora você vem, faz pro teu canal e ainda me chama pra fazer collab. É muita cara de pau. Mas para de enrolar aí e bora logo. Ok, então vamos começar com o que mais vamos encontrar aqui, Street Fighter. Embora muitos pensem que o Rufus foi feito para fazer parte do núcleo humorístico, na verdade, ele foi inicialmente projetado para ser um lutador bastante sério. Segundo o blog oficial de desenvolvimento, quando a Capcom estava criando o Rufus para Street Fighter 4, ele seria um afro-americano musculoso, careca e conhecido como King Cobra. Mas quando já estavam gravando as falas, o supervisor de design da companhia, Daigo Ikeno, decidiu que o personagem teria que ser gordo, mudando completamente sua aparência. E isso fez a história dele ficar mais estranha ainda. Rufus se apaixonou por artes marciais vendo filmes antigos e por isso decidiu estudar por conta própria, até poder viajar para a China a fim de treinar com grandes mestres. Após viajar para lá, ele se auto-intitulou o melhor lutador americano, mesmo ninguém sabendo quem é ele. Só que após ver uma notícia dizendo que Ken Masters, que era o melhor dos Estados Unidos, ele aceitou a sugestão da namorada Candy e decidiu atravessar o caminho de Ken a todo custo para derrotá-lo. O problema é que na história do game, Ken estava lutando para salvar o mundo que estava sendo ameaçado por Seth e assim. Mas Rufus pareceu não se importar muito com isso. Ele também atrapalhou outros personagens que lutavam contra o mal, como o Dalsin, pois queria aprender mais sobre yoga. Posteriormente, no livro The Art of the Street Fighter, Ikeno reconheceu que tudo foi feito às pressas e que foi uma ideia precipitada. O que sobrou do Rufus original acabou sendo reaproveitado como roupa alternativa para o Ken em Street Fighter 4. No fim, Rufus teve uma gigantesca reprovação do público e não voltou em Street Fighter 5. Esse é o campeão do troféu óleo de peroba. Poucos se importam com o personagem Cobra, que estreou em Mortal Kombat Deception e era mais conhecido na época como o clone genérico do Ken Masters de Street Fighter, só que sem carisma. Mas claro, tudo pode piorar. A história de Cobra em Mortal Kombat começa em uma academia lutando karatê sem nunca lutar a sério ou competir, até que certo dia ele decidiu testar suas habilidades indo em um beco para procurar encrenca. Após vencer alguns pivetes e criminosos em seu bairro, passou a roubar postos de combustível e lojas de conveniência, até ser preso por policiais da região. Enquanto estava na delegacia, Kabal o salva e diz que Cobra é perfeito para se juntar a ele em Outworld, onde naquele momento os poderosos feitiços de Quan Chi e Shang Tsung e o grande deus do trovão Raiden tentavam impedir o rei dragão Onaga de pegar o amuleto do deus Shinnok e assim ter poder para dominar e escravizar a Terra, Outworld e todos os outros mundos existentes. Eu só queria saber o que um ladrão de posto de bairro que foi preso pela polícia faz na história de Mortal Kombat. O Kabal precisa urgentemente contratar alguém para cuidar do RH para ele. Eu já contei aqui a história da franquia Blood Roar, mas eu deixei propositalmente de me aprofundar em um lutador, pois sabia que um dia ele iria estar aqui nessa lista. Na história do primeiro game da franquia, o protagonista Yugo se junta a várias vítimas das experiências com DNA feitas por uma organização maligna, para assim destruir ela e descobrir o que aconteceu com seu pai enquanto estava sendo cobaia humana ali. Todos os personagens possuem alguma história trágica envolvendo perdas devido a atrocidades cometidas pela empresa que os fez se tornarem híbridos de animais com humanos. Todos menos o Greg Jones, o gorila americano. Em sua história, ele não quer vingança, nem respostas, nem salvar as pessoas. Na verdade, ele se tornou mestre de cerimônia de um circo, e como os negócios iam mal, Greg decidiu ir atrás de Yugo para tentar convencê-lo a esquecer essa história besta de entender o que aconteceu com um pai morto e salvar pessoas em perigo, para largar tudo isso e ser estrela de circo. E é isso. Em seu final no game, Greg percebe que ele mesmo poderia ser a estrela do próprio circo, e acaba a história aí. Depois disso, ele foi
foi retirado da franquia e nunca mais voltou. A história de Virtua Fighter fala sobre uma grande organização criminosa, lavagem cerebral e muita arte marcial, mas em meio a todas as reviravoltas, sequestros, experimentos e grandes lutadores, você encontra Jeffrey McWild. Seu objetivo é unicamente conseguir dinheiro para reconstruir seu barco que foi quebrado enquanto ele tentava pescar um tubarão que ele considera seu rival. A história original de Jeffrey não tem nada a ver com a saga principal de Virtua Fighter. Ele apenas quer ganhar dinheiro para poder tentar novamente pescar seu inimigo. E para piorar, esta é a história dele em todos os jogos da franquia, pois ele nunca consegue capturar o rival. A única vez que sua motivação não foi essa foi em Virtua Fighter 5, quando ele descobre que a organização vilã do game havia conseguido pescar o tubarão que ele não conseguia. Então Jeffrey vai atrás dos bandidos não para acabar com os planos malignos deles contra a humanidade, mas para poder salvar o tubarão rival e assim depois poder mais uma vez tentar ele mesmo pescá-lo. Os produtores já deviam ter gasto todas as ideias boas com os outros personagens, e ficou essa aí mesmo pro Jeffrey. A sétima posição é inteira para colocar todas as histórias de personagens de Street Fighter V. Além de ter uma história geral e um modo cinematográfico considerado por muitos como simplesmente tosco demais, o modo história individual que efetivamente conta as histórias e motivações de cada lutador para estarem no game, conta histórias simplesmente bizarras. Um exemplo é a história do Luke. A Capcom fez grande suspense sobre ele, e quando finalmente a história ficou disponível, ela é simplesmente genérica e sem graça. Pra mim, a história do pai dele é muito mais interessante do que a dele. Pra piorar, a história do Luke só possui uma luta jogável. Só que nesse modo, o adversário fica praticamente parado, esperando pra ser espancado o tempo todo, não importando a dificuldade. É realmente bizonho o modo história individual de Street Fighter V. As motivações de Blanka, Sakura, Ibuki e Akira pra entrar no game, então, nossa, com poucas exceções, praticamente todas poderiam entrar nessa lista aqui facilmente. Então fica a sétima posição inteira como reconhecimento por esse trabalho, por assim dizer, marcante de Street Fighter V. Quem é inscrito aqui neste canal já deve ter visto o vídeo sobre personagens brasileiros em jogos de luta. Nele descobrimos que a cada 10 lutadores nascidos no Brasil, 12 tem alguma coisa a ver com a Amazônia. E um exemplo disso é a Cláudia Silva, do game Knuckleheads. Ela é fruto do total desconhecimento de muitos desenvolvedores japoneses sobre o Brasil. O jogo em si não fala muita coisa sobre os personagens, mas o que se sabe é que ela nasceu em uma tribo em São Paulo e fala inglês. Pelo menos dessa vez não foi espanhol, como a Capcom já fez umas 2 vezes. Cláudia luta com uma roupa bem provocante, imitando um leopardo, que é um animal que não tem no Brasil. Em seu final em Knuckleheads, após ganhar o torneio, ela usa a premiação para comprar a Amazônia para ela. Por fim, o game se pergunta se talvez ela não seria o próprio espírito da Amazônia. Então eu pergunto, se ela for realmente o próprio espírito da floresta e é campeã do torneio mundial, se mostrando a mais forte de todos, por que, ó caramba, ao invés de lutar contra quem destrói a floresta, o espírito da Amazônia decidiu negociar uma compra dela mesma? Qual o sentido disso? E que Amazônia barata é essa que dá pra comprar com a premiação de um torneio? Quem escreveu esse roteiro? Em matéria de personagem novo, Street Fighter 4 foi o famoso 880. O lutador era muito bem recebido, ou era o El Fuerte. O lutador mexicano foi feito em homenagem a vários outros westerns do país, mas a história dele eu não sei se poderia ser classificada como uma boa homenagem a eles não. Além de um lutador que quer testar suas habilidades, El Fuerte é um apaixonado chefe de cozinha mascarado, e seu principal objetivo ao entrar no sinistro torneio criado pelos vilões do game e que pode resultar em grandes problemas para a humanidade é simplesmente encontrar os heróis para saber qual comida eles mais gostam e assim criar o prato perfeito para um campeão. E é isso. E assim como o Rufus, ele faz isso enquanto os heróis estavam tentando parar Seph assim e salvar o mundo. É como se durante a luta final do Goku contra a forma final do Freeza, o Piccolo aparecesse perguntando se eles gostam de lasanha. Cara, não tem sentido. No final a ideia não deu certo e a comida feita por ele, baseada nas preferências do japonês Honda e do russo Zangief, ficou horrível e tudo foi em vão. E assim, El Fuerte foi outro que não retornou a Street Fighter V. E antes de vermos o pódio
episódio com Tekken, KOF e mais Street Fighter, com as piores histórias de todos os tempos dos jogos de luta. Não se esqueça de se inscrever no canal para curiosidades e mais listas como essa. Se em 4 vídeos você não se surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos combinados? Então vamos pro top 4. A franquia Tekken possui uma tensa e pesada história sobre vingança, demônios e a família Mishima, com seu gigantesco conglomerado empresarial. Tudo completamente o oposto da história de Lin Xiaoyu. A jovem foi uma criação de Katsuhiro Harada para dar continuidade às artes marciais chinesas da franquia, que anteriormente eram representadas pelo avô dela, o respeitado Wang Jinrei. Mas diferente da história nobre dele, a jovem Xiaoyu decidiu entrar no perigoso torneio King of the Iron Fist apenas para tentar fazer o grande vilão Heihachi Mishima construir um parque de diversões na China, pois ela gosta muito de parques de diversões e queria um bem legal lá, só isso. Mas você acha que termina assim? Claro que não. Apesar de não ter ganho o torneio em Tekken 3, ficando sem seu sonhado parque de diversões, Xiaoyu se tornou amiga do velho Heihachi e passou a ter a ajuda da empresa dele para se tornar mais forte, mas só até ela perceber que na verdade ele é o vilão da história, o que a deixou muito desapontada. Ingênua. Só que como no final de Tekken 4 Heihachi foi dado como morto, Xiaoyu teve uma grande ideia que resolveria tudo. E se ela voltasse no tempo e convencesse Heihachi que é ruim ser ruim e que deveria tratar bem seu filho Kazuya? Isso acabaria com todo o mal e tudo ficaria bem. Perfeito! Então, na história de Tekken 5, Xiaoyu entra no brutal torneio tentando ser campeã e dar toda a premiação e dinheiro para um suposto cientista que ela tinha acabado de conhecer, para ele tentar criar uma máquina do tempo para ela. Nenhum dos finais de Xiaoyu nesses dois games são canônicos, ainda bem. Em Street Fighter 4, o produtor Yoshinori Ono realmente não estava nem aí para as histórias dos personagens. No game, o boxeador Snob Dudley, ou Dudley, Duddle, não importa, você chama como você quiser, recebe um convite da SIM para participar do torneio organizado pelos vilões. Decide aceitar, mas não para vencer ou se provar, mas porque ele queria encontrar um novo arranjo de flores pro seu jardim. E o que uma coisa tem a ver com a outra eu não tenho a menor ideia, mas botaram ele com essa motivação no jogo e dane-se a lógica. Ao fim do torneio, pra surpresa de ninguém, ele não acha ali nenhum arranjo de flores. Parabéns. Mas você pensa que a história termina nisso? Em Street Fighter 3, descobre-se que ele na verdade estava triste, pois não sabia onde estava o carro do seu pai. Então, Dudley resolveu ir atrás do novo dono do veículo para tentar recuperá-lo. Esse novo dono é Gil, um homem azul e vermelho que liderava uma sociedade secreta que buscava criar artificialmente o novo passo da evolução humana através de experiências forçadas com DNA. Mas essas coisinhas irrelevantes eram de menos. Dudley só queria mesmo o carro de volta. Após enfrentar várias vítimas e experimentos da sociedade secreta e também os lutadores que tentavam pará-la, Dudley confronta Gil e perde. Mas mesmo assim, o vilão resolve devolver o carro, pois ele tinha uma sociedade secreta que queria acabar com a humanidade. Ou seja, ele tinha mais o que fazer do que ficar se preocupando com um lutador como Dudley, que queria comprar um carro velho de volta. Enfim, eu realmente queria saber quem é que escreve essas histórias de Street Fighter. Essa história não tinha como não estar aqui. Em The King of Fighters 2000, conhecemos Kula Diamond, a adolescente que acabou se tornando um dos experimentos da Nestes com modificação de DNA. Ela recebeu o codinome de Anti-K, pois foi projetada principalmente com a missão de exterminar o protagonista K-Dash, que havia traído a organização. Só que, algumas edições da franquia depois, em The King of Fighters 13, Kula estava morando em um apartamento com o próprio K-Dash e o amigo Maxima, provando que os administradores da Nestes também tinham um grave problema no RH, pois você já reparou que todos os experimentos da Nestes ou não obedeciam eles direito ou simplesmente traíam eles na cara dura? Complicado. Mas pior que a história da saga Nestes é a história de como o trio da Kula foi formado no The King of Fighters 13. Na ocasião, o velho Chingensai, mestre de Athena e Kenso, conseguiu o telefone da garotinha e começou a ligar para ela constantemente, até se tornar amigo dela, o que já é muito bizarro. Com isso, o velho bêbado promete à jovem Kula que se ela entrasse no novo torneio de King of Fighters, ele daria a ela bastante sorvete, sua sobremesa favorita. Por isso, Kula inscreve K-Dash e Maxima para lutarem no The King of Fighters com ela. E é isso. Pra piorar, no final do trio no game, quem ganha sorvete
é o Máxima, não a Cula. Que história horrorosa. E aí, em primeiro lugar, temos a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Eu não falo tanto sobre Tekken no canal, pois quase tudo que eu poderia falar sobre está na série que eu escrevi para o Velberan, sobre os bastidores e curiosidades de cada jogo da franquia, incluindo spin-offs. Mas foi pesquisando por essa série que eu encontrei este, que é com certeza o pior motivo conhecido para um personagem aparecer em um jogo de luta. Se liga só, King sempre teve uma das histórias mais sérias da franquia Tekken, pois é a representação de uma história real. O personagem é uma homenagem a Tiger Mask e principalmente a Fray Tormenta, um padre católico que, para conseguir dar de comer a crianças em um orfanato, ele se tornou um lutador mascarado no México. Apesar do primeiro King ter morrido após Tekken 2, o segundo continuou o legado com muita honra, pelo menos até o Tekken 4. Neste jogo, King não quer saber de orfanato ou criança com fome, ele quer vingança, só que do jeito mais burro possível. Na história, o famoso lutador de MMA Marduk estava preso após em uma briga de bar ele acabar tirando a vida de Armor King, o mestre do King. Então, ao invés de ir atrás do criminoso que fez isso para ele resolver diretamente com ele, ou simplesmente deixar o apodrecer na cadeia pagando pelo que fez, King subornou alguns juízes para darem liberdade para ele, mesmo não estando nem perto de concluir a pena. Depois, comprou uma passagem de avião para Marduk e a enviou pro criminoso junto com um convite para participar do perigoso torneio de Tekken, se ele quisesse. Em seguida, King se inscreveu no torneio e ficou torcendo para que Marduk recebesse a passagem grátis e o convite e aceitasse trocar a liberdade gratuita que recebeu para viajar para um torneio super perigoso a convite de um anônimo para talvez eles se encontrarem por lá para King poder se vingar. E sabe qual é o pior de tudo? É que deu certo. Marduk aceitou o convite, jogou fora a liberdade e viajou até o torneio. Chegando lá, o grandão perdeu a luta pro anfitrião, mas no final o King mudou de ideia e decidiu cancelar toda a vingança. Fim da história. Parando pra pensar, como de acordo com os jogos anteriores, a única fonte de renda do orfanato eram as lutas do King. Muito provavelmente ele tirou a comida das crianças para pagar o suborno para liberar o assassino e comprar passagens de avião para ele viajar. Genial esse plano! Parabéns pro King e pra quem escreveu isso. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Quer mais? Não se esqueça de dar um like e se inscrever aqui no canal, pois temos vídeos como este, sempre às segundas às 19 horas. Espero que goste. É isso aí, galerinha, espero que vocês tenham curtido a participação e obrigado, Renato, pelo convite. Se quiser conhecer o meu canal, é o Velberan, é só procurar aí que vocês encontram ele. Falou! E valeu, Velbes, tamo junto, cara. Fiz questão de trazer o Velberan aqui, pois o canal fez aniversário e o Velbes foi uma das pessoas mais importantes para eu estar aqui. Inclusive, um dos vídeos exclusivos para quem é membro do canal é sobre o Velberan nos bastidores. Então, muito obrigado a você que está assistindo, ao Andros que me ajudou no roteiro, ao Thiago Nascimento que é o melhor editor do mundo e aos membros e apoiadores e o pessoal que envia pix pro canal e fazem as coisas acontecerem aqui. E graças a vocês, vamos para mais um ano cheio de segredos dos games. Buenas!